18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você que segue sintonizado em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, interagindo com a gente, manda um WhatsApp pra gente, que o nosso número é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horas-news. Trânsito. Agora em Manaus, 6h04, vamos conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está o trânsito na cidade de Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, o fluxo é intenso, principalmente no trecho entre o cruzamento com a Rua Pará até as proximidades do Plaza Shopping. Mesmo seguindo em direção a Torquato Tapajós, ali pela Djalma, o motorista ainda encontra trânsito carregado ao longo do percurso. Agora a gente vai para outra via importante aqui da capital amazonense, que é a Constantino Nery. A situação é parecida com a da Djalma. Na volta para casa, no sentido centro-bairro, o trânsito fica mais intenso, principalmente ali próximo da Rua da Maromba. E já mais lá na frente, né? Essas vias vão dar tudo na Torquato Tapajós, ali no sentido bairro. E o trânsito por lá também segue carregado com muitos veículos na via. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Empresa que administra o 28 de agosto e o Dona Lindu é alvo de operação da Polícia Federal em Goiás. O governo federal libera quase R$2 milhões para as cidades de Carauari e também Itamaraty, que enfrentam a cheia do Rio Amazonas. Norte registra a maior alta de inadimplentes do país. Termina hoje às 20h o prazo para registro de candidaturas ao governo provisório do Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas falando sobre a empresa Agir, que foi contratada pela gestão Wilson Lima para administrar o pronto-socorro 28 de agosto e o Hospital da Mulher Dona Lindu. Parece até tragédia anunciada, gente. Escuta essa, a empresa foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União em Goiás, estado sede da organização social Agir. De acordo com a Polícia Federal, os serviços contratados foram prestados de forma superfaturada, o que possibilitou os desvios do dinheiro. Foram alvos de busca o superintendente da Agir, o Dr. Sérgio Dauer, e os 2 filhos dele. A polícia investiga também nessa operação o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. As 2 empresas tiveram ou têm contratos para administrar unidades de saúde no estado de Goiás. E segundo a polícia, as organizações sociais, elas contratavam serviços e empresas, só que esses serviços, eles foram prestados de forma superfaturada e também com os valores eles acabavam sendo desviados. Ainda de acordo com as investigações, além dos donos das organizações sociais terem se beneficiado desses valores com os crimes, os valores eles também eram usados para poder pagar servidores públicos responsáveis pela fiscalização desses contratos. Bom, um outro detalhe, Kennedson, chama atenção. A polícia investiga suspeitas de irregularidades no uso do dinheiro público destinado ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no hospital de campanha administrado pela organização social. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes. Então, Nathalie, boa noite. Vamos lá, mesmo sabendo, né, de todo esse histórico dessa organização social Agir, dessa suspeita
sobre o hospital de campanha durante a pandemia de Covid-19, o governo Wilson Lima achou que seria super tranquilo, muito crível contratar essa mesma empresa para administrar aqui hospitais tão importantes para o estado e para Manaus, que é o 28 de agosto e o Dona Lindô. Ele realmente acreditou que seria uma grande ideia. Exatamente. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas. A organização social Agir, ela chegou aqui no Amazonas no finalzinho do ano de 2024, depois do ex-governador, do antigo governador do Amazonas, o Wilson Lima, fechar aí um contrato com essa organização social de Goiás de mais de 2 bilhões de reais. Eles foram contratados por mais de 2 bilhões para administrar o Instituto da Mulher, Dona Lindô, e o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que a partir desse momento passou a se chamar Complexo Hospitalar da Zona Sul. Só que de lá para cá, do finzinho de 2024 até abril de 2026, o que a gente vem acompanhando dentro desse complexo hospitalar da Zona Sul são situações assim absurdas, desde que eles assumiram. A gente já denunciou aqui no programa 18 horas a situação do atraso de pagamentos dos funcionários de várias categorias, dos médicos intensivistas ao maqueiro, à pessoa que trabalha no serviço de radiologia, à pessoa que realmente, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, são inúmeros os trabalhadores, a gente pode dizer assim, que vêm sofrendo com essa falta de responsabilidade. Eu acho que essa pode ser a palavra. E além disso, Karime, recentemente a gente até chegou a citar aqui no programa a suspensão do café da manhã. Eles disseram que estariam reduzindo os custos. Volto a frisar, essa empresa foi contratada pelo governo Wilson Lima para administrar o Complexo Hospitalar da Zona Sul por mais de 2 bilhões de reais. Muita gente fala que está tendo aquela maquiagem, ali na frente do 28 de agosto e que lá dentro a situação é bem diferente. Inclusive, a gente já trouxe denúncias como essa aqui. Inclusive, a gente conversou com o deputado estadual Wilker Barreto. Ele já tinha feito diversos alertas. Por quê? Essa operação que aconteceu nesta quarta-feira lá no município de Goiânia, que foi não somente da Polícia Federal, mas da Controladoria Geral da União, que mostrou o problema ali na raiz da organização social Agir, como ela atuou durante a pandemia de Covid-19 e as mortes que foram ocasionadas por conta de todo esse esquema de lavagem de dinheiro já tinham sido alertadas outras vezes. O governo do Amazonas, na época do então ex-governador Wilson Lima, ele foi alertado pelos parlamentares, pelos deputados e pelo próprio deputado Wilker Barreto, que estavam contratando uma organização social cheia de escândalos. Mas mesmo assim, o governo fez questão de firmar esse contrato aí bilionário, e é exatamente esse ponto que o deputado estadual Wilker Barreto falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir. Minha amiga, infelizmente está acontecendo aquilo que eu vim alertando. O que está acontecendo em Goiás é o modus operandi dessa instituição. Eu vou fazer um pronunciamento na quarta-feira, mas já adianto aqui com você que não vou pedir já em caráter de urgência a suspensão e revisão desses contratos. Se eu já tinha certeza do caos, agora está materializado. Não pode deixar desta forma. Eles estão fazendo isso no coração da empresa, que é lá em Goiás. Se eles não estão tendo pena, certo? E nem pudor aonde eles nasceram, imagine o que podem fazer aqui em estados que eles não têm nenhum vínculo. Na minha opinião, já subiu o alerta vermelho. Vou oficializar o Tribunal de Contas e o Grupo de Trabalho da Saúde providências em relação à questão desse contrato especificamente.
18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, né? Essa operação que aconteceu lá no município de Goiás investiga vários crimes referentes à organização social Agir, que é a mesma empresa que administra o complexo hospitalar da Zona Sul. Entre os crimes que estão sendo investigados, aí a gente fala do crime de peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Inclusive, a Polícia Federal, Kennedson, ela encontrou indícios de quarteirização do serviço, algo que também já está acontecendo lá no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, porque a gente já trouxe essa denúncia aqui no programa 18 horas. Então quer dizer que falta pouco para a Polícia Federal também começar a investigar? Pois é, segundo as denúncias do próprio deputado estadual, Wilker Barreto, já deveria ter vindo, né? Porque são inúmeras irregularidades que o deputado apontou, denunciou, trouxe aqui inclusive no programa 18 horas, que dizem respeito à administração da Agir aqui no estado do Amazonas. E além de tudo, né, a gente teve acesso a alguns documentos que a Polícia Federal divulgou, Karime, e aí eles falam até mesmo da contratação de profissionais que não teriam competência para atuar naquela função, mesma situação que acontece aqui no Amazonas. A gente denunciou aqui no programa 18 horas a situação dos médicos, dos especialistas, enfermeiros intensivistas que atuavam lá no 28 por mais de 20 anos, foram desligados, né, do hospital porque essa organização social queria baratear a mão de obra. E são exatamente pontos como esse de irregularidades, pontos de crimes mesmo, que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estão investigando. Inclusive, a gente conversou aí com o Michel Lemos, né? Ele que já foi gerente de hospitais e fundações da Secretaria de Saúde do Amazonas, e ele falou um pouco mais com a gente sobre essa operação. Vamos ouvir. Ontem mesmo, no estado de Goiás, houve uma operação da Polícia Federal na sede da empresa Agir, a mesma que Nayara Matsude vendeu as unidades. Hospital 28 de agosto, Instituto da Mulher, que é a empresa que recebe e não repassa o dinheiro para as empresas terceirizadas que prestam serviço para Agir aqui em Manaus. Então, os serviços essenciais hoje estão colapsados. Os médicos que são de alto padrão financeiro, melhor do que um serviços gerais, hoje eles sentem como é que ser sem receber há mais de 9 meses. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Michel Lemos, ele que já foi gerente de hospitais e fundações da Secretaria de Saúde do Amazonas, inclusive na gestão de Wilson Lima. E aí, Karine, ele também conversou com a gente sobre a situação do atraso de pagamentos desses profissionais, né? A gente falou agora há pouco da situação que aconteceu lá em Goiânia sobre a quarteirização. O governo do Amazonas, né, na então gestão de Wilson Lima, fez questão de terceirizar a administração do 28 de agosto. Entregou aí por 2 bilhões para a Agir. A Agir não estava conseguindo dar conta de tudo, começou a contratar várias cooperativas, várias empresas, né, e não vem cumprindo com a palavra. Mesmo depois de ter recebido mais de 2 bilhões de reais, não vem cumprindo com a palavra, não vem efetuando o pagamento desses profissionais. Que é o básico, não é, Nathalie? Que é pagar o salário das pessoas que trabalham para você. A gente já trouxe aqui situações que profissionais não tinham gás, né? A pessoa não tinha como sair de casa. Imagina, gente, avalie a situação, você trabalhar 9 meses e não ter o salário na sua conta. Como é que pode? O pior, segundo as denúncias que a gente recebe aqui no programa, aqui no 18 horas, as pessoas não podem reclamar, não podem denunciar, porque são alvos de perseguições. Elas são perseguidas, as pessoas têm medo de denunciar, têm medo até de mostrar a cara. Apesar disso, a gente já trouxe várias denúncias, várias pessoas denunciando e falando aqui com a gente a respeito desse atraso. Gente, 9 meses, isso é crime trabalhista, no mínimo. E receber R$10 para almoçar. Você lembra da última denúncia? Sim, a gente ainda tem isso. R$10 para trabalha mais de 12 horas por plantão. Isso. Né? Recebendo apenas R$10 para fazer todas as suas refeições. É impossível isso. Hoje em dia, se a gente for na padaria, você não compra mais um pão com queijo que é mais de R$10. É um crime. A resposta é essa, a palavra é essa. É um crime o que acontece hoje na saúde pública e principalmente nos hospitais do 28 de agosto, no Dona Lindu, gente, 9 meses sem receber. Você imagina como é que ficaria a sua vida, na sua casa, como é que você coloca a comida
comida na mesa? Como é que você paga a conta de luz? Porque um mês atrasado, meu amigo, não tem conversa. A empresa vai lá e corta sua luz, sua água. Como é que fica 9 meses sem receber o seu salário? Isso é um crime, não tem outra palavra. Exatamente. A gente também conversou com o Michel Lemos sobre essa falta aí de pagamentos aos profissionais da saúde no Amazonas. Vamos ouvir. Falando de saúde pública, chega a ser doloroso e desastroso ao mesmo tempo, porque profissionais que foram chamados um dia de heróis na pandemia hoje estão sofrendo por falta de pagamentos, como os profissionais médicos, ortopedistas, pediatras, obstetras, clínica médica, cabeça e pescoço e dentre outras profissões que são essenciais para o funcionamento de uma unidade de saúde pública, como os serviços gerais, maqueiro, AGP, administrativo, o serviço de radiologia, todos sem receber há mais de 9 meses. O Wilson Lima saiu do governo deixando um grande rombo financeiro, especialmente na saúde pública do estado do Amazonas, onde usou suas redes sociais enquanto governador para dizer que o seu maior acerto foi na saúde pública. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Esses empresários, né, ligados à AGI e a outras empresas de saúde lá do município de Goiânia, eles foram presos de forma preventiva. Ou seja, essa prisão ela pode durar até 90 dias e se caso for comprovado que eles cometeram todos esses crimes, né, a justiça pode converter, então, aí essa prisão. Como vocês já adiantaram, os 4 empresários que foram presos, né, segundo as investigações, foram o Wilton Rinaldo Salles Pichelli, o Hudson Teodoro Silva, o Roberto Leandro, todos ligados, né, à Medial, e já ligado à AGI, o Otávio Guimarães Favorito, né, então são todos ali desse mesmo grupo, né, eles desviaram bilhões de reais durante a pandemia de Covid-19. A organização social AGI, mesmo assim, continuou funcionando e operando em outros estados, como é o caso aqui do Amazonas. Vale a pena a gente reforçar, Karime, que aqui no Amazonas a gente também teve grandes escândalos durante a pandemia de Covid-19. A gente não pode deixar de falar da situação da compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Então, assim, isso é algo que eu acho que a população do Amazonas nunca vai esquecer, nunca. Não, e equipamentos superfaturados numa loja de vinhos para Covid-19, só que os equipamentos não eram adequados para pacientes com Covid, ainda tem essa. Compraram equipamentos para Covid que não eram adequados. E por essa questão, por esse escândalo que foi descoberto pelo jornalismo do 18 horas, por investigação jornalística do 18 horas, por essa questão o governador Wilson Lima responde em Brasília vários crimes. Ele é réu hoje em dia. E um dos crimes que ele é apontado, que ele é acusado de ser, ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa que desviou recursos públicos da saúde durante a pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas. O Wilson Lima é réu nessa situação em Brasília. E a gente tem que aguardar, né, os recursos, a situação e se esse processo segue. Karime, só para encerrar, Kennedson, eu entrei em contato com a organização social AGI para saber, né, se eles têm alguma posição, se eles aqui no Amazonas eles foram procurados de alguma forma. Eles inclusive chegaram a publicar uma nota nas redes sociais, mas eles apagaram depois de alguns minutos. Não sei o que foi que aconteceu, né? Mas eles apagaram, mas eu consegui pegar um trecho dessa nota, né? Onde eles afirmaram que eles estariam colaborando integralmente com as autoridades, né? E inclusive que eles estão tentando apresentar todas as provas à Controladoria Geral da União, que gerem principalmente a situação da organização social AGI em Goiás. Mas sobre o Amazonas, eles não citaram absolutamente nada, como eu disse anteriormente. Eles publicaram essa nota e logo em seguida eles apagaram essa publicação. Então tinha alguma coisa errada aí nesse meio. Vamos aguardar. Nathalie Moraes, fica de olho pra gente, traz qualquer atualização. Muito obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que traz a atualização sobre a morte da criança de 7 anos. Ontem foi atropelada em frente a uma escola. Boa noite, André. Então agora o motorista ele passa a ser investigado como homicídio culposo. Esse acidente agora é investigado como homicídio culposo, é isso? Boa noite, André.
É isso, Karine, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado agora como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O caso agora segue com a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte do estudante e informou que está dando apoio à família. Então, esse caso, a gente sabe que ele volta a acender aí o alerta sobre a segurança ali no entorno das escolas, principalmente naqueles horários de entrada e saída de alunos. A gente está falando da morte do pequeno João Miguel Magalhães de Oliveiras, de apenas 7 anos, que morreu depois de ter sido atropelado ali em frente à Escola Municipal Mário Lago, na zona norte de Manaus. Isso aconteceu na tarde de ontem. Os familiares disseram ali hoje, durante o velório que teve, que o menino era dedicado à fé, sabia versículos bíblicos de cor e sonhava em ser pastor. As testemunhas disseram que o João, ele havia descido da condução escolar, correu para atravessar a rua quando foi atingido por um carro que trafegava em alta velocidade. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. E durante o velório ali que foi realizado hoje, esse velório aconteceu no bairro Cidade de Deus. A avó dele esteve no local e disse, a avó dele, a dona Helena, contou que o neto participava das atividades religiosas da família desde cedo, Ela também afirmou que recebeu informações que o menino havia acabado, de sair da escola ali no momento do acidente. Agora, essa situação, a Polícia Civil informou que o motorista, ele inclusive ali no momento, ele não fugiu, ele prestou o socorro imediato, levou a vítima ali pro pronto-socorro do SPA do Galileia, juntamente com a diretora da escola, e por isso ele agora vai responder por homicídio culposo, que é aquele homicídio quando não há intenção de matar. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa iniciativa. Vai ser lançada amanhã uma plataforma digital voltada para as mulheres no setor da agricultura. É o projeto Mulheres da Cultura no estado do Amazonas. A plataforma vai reunir, catalogar e divulgar o trabalho das mulheres que atuam na cultura aqui do estado. Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A plataforma Mulheres da Cultura Amazonas é um espaço totalmente voltado para dar visibilidade às mulheres que fazem a cultura na Amazônia acontecer. E quando a gente fala de cultura, é tudo mesmo. Artistas, produtoras, pesquisadoras, gestoras, uma rede potente que muitas vezes não tinha o reconhecimento que merece. A ideia dessa plataforma é justamente mudar esse cenário. Ela funciona como um grande ponto de conexão, um lugar onde essas mulheres podem se encontrar, trocar experiências, divulgar seus trabalhos e, principalmente, fortalecer essa rede cultural feminina que já existe, mas agora ganha mais voz e alcance. Porque, além de dar visibilidade, a iniciativa também quer ajudar na criação de oportunidades. Ou seja, não é só mostrar quem são essas mulheres, é abrir caminhos para projetos, parcerias e até políticas públicas voltadas para esse público. E tem também o recorte regional. A plataforma valoriza especificamente a produção cultural feita na Amazônia, respeitando as realidades, os territórios e as identidades locais. Então, a plataforma Mulheres da Cultura Amazonas é mais do que um site, é um movimento. Um passo importante para reconhecer, conectar e fortalecer mulheres que já fazem muito pela cultura amazônica, mas que agora passam a ocupar ainda mais espaço e protagonismo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, gente. Um homem ele foi preso depois de tentar forjar a própria morte para poder aplicar golpes de R$500 mil, gente. A farsa, ela envolvia documentos falsos, certidão de óbito e até tentativa de receber seguro de vida. Mas, tem artista pra tudo nesse mundo, não imagina, burlar a própria morte, gente. Segundo a polícia, Kenneth, esse homem, ele também usava identidades falsas e chegou a tentar benefícios previdenciários com laudos, claro, falsos. Quem explica essa história pra gente é o repórter André Meirelles.
Boa noite, é isso. O suspeito de 47 anos, ele foi preso por forjar a própria morte. Isso tudo para receber um seguro de vida em Manacapuru, aqui no interior do estado. Segundo as investigações, o suspeito e a esposa contrataram um seguro e cerca de um mês depois pediram um pagamento de quase R$500 mil. Para isso, eles apresentaram uma certidão de óbito com data de novembro de 2025, indicando que o homem teria morrido por problemas pulmonares. O delegado John Castilho, da delegacia de Manacapuru, explicou como a fraude começou a ser descoberta. Um mês depois, eles conseguiram um atestado de óbito falso e, com isso, deram entrada nesse seguro de vida, solicitando pagamento de R$500 mil. A seguradora anotou ali algumas divergências, encaminhou a documentação para o Ministério Público e, posteriormente, encaminhou a delegacia, momento em que nós iniciamos as investigações. Ao longo das investigações, nós descobrimos que ele realmente estava vivo, que tudo foi uma fraude. Descobrimos também diversos outros crimes cometidos por ele. E olha só, durante as investigações, a polícia descobriu que o esquema ia além. Na casa do suspeito foram encontrados documentos falsos, carimbos médicos e até 6 CPFs diferentes. O delegado John Castilho também revelou que o homem tentou aplicar outro golpe. Primeira vez que nós recebemos notícia desses crimes, e aí ao longo das investigações nós descobrimos toda essa trama criminosa dele, né? Todos esses CPFs, 6 CPFs, diversas identidades falsas. A esposa também possui outras identidades falsas e agora nós vamos prosseguir para identificar todas essas fraudes cometidas por ele. A justiça então decretou a prisão preventiva do homem. Já a esposa, de 41 anos, vai responder em liberdade, mas com medidas cautelares. O suspeito foi encontrado escondido em uma casa no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. Ele deve responder por crimes como estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica. A polícia continua investigando o caso para identificar se há outras pessoas envolvidas no esquema. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos com o quadro de política, agora em Manaus, 6h29, com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, vamos lá. O prazo para o registro de candidaturas ao governo provisório aqui do estado do Amazonas termina hoje e é daqui a pouco, às 20h. Até agora, quem temos nessa disputa, Nathalie? Mais uma vez, boa noite, Karime, Kenneth e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, a gente tem aí na disputa, pelo chamado governo tampão, né? 3 chapas já reais e oficiais. Algumas delas, né, na verdade uma delas teve, né, foi aceita, mas com ressalvas. E aí essa chapa tem até amanhã para apresentar todos os documentos e legalizar. Se isso não acontecer, eles vão estar fora da disputa. Essa daí é a chapa do PL, né? A gente até falou aqui ontem sobre o William Bittar e o João Ricardo Melo, que eles tinham ido lá, que eles já tinham protocolado, que tinha sido aceita, mas com algumas ressalvas. Então, eles ainda não, de forma clara, pelo menos ainda não foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Era só questão do endereço, então acho que não deve ser tão difícil assim, né? Pois é, Kennedson, só que inclusive já surgiram algumas informações até mesmo de que esses candidatos não teriam sequer o aval do partido para terem feito pra ter se candidatado ali, exatamente, né? Para oficializar essa candidatura. Então, assim, a gente não sabe até onde isso pode interferir nesse processo. Mas no início da tarde dessa quinta-feira, vale a pena a gente reforçar que o prazo está chegando ao fim. A gente tem agora um pouco mais de 1 hora para que esse prazo chegue ao fim, porque quem fez, quem não fez já era, porque é só até às 20h e tem que oficializar ali, assinar os papéis, tudo direitinho lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. No início da tarde de hoje, a gente teve aí o empresário Cícero José de Lima Alencar, ele que é do Democracia Cristã, e ele foi lá também e homologou, protocolou ali com seus documentos. Ao lado dele, o vice, o advogado Roque Lane, do mesmo partido, do Democracia
Democracia Cristã também se colocaram ali como nomes para concorrer a este mandato tampão. Com isso, né, a gente tem aí 3 chapas, porque a gente tem o governador interino, que é o presidente da Assembleia Legislativa que está como governador interino em exercício, que é o Roberto Cidade, que apresentou ontem o Serafim Correia como o seu vice, né? E aí hoje, durante a apresentação dessa nova chapa, a gente pode dizer assim, o empresário Cícero, que é colocado como pré-candidato ao governo tampão, ele fez algumas falas bem polêmicas, Karime. Inclusive, ele disse que ele estava se colocando à disposição, né, neste cargo, por não concordar com a postura da renúncia do ex-governador Wilson Lima. Ele chamou de covarde, foi mais ou menos nesse nível. Inclusive, eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Então, assim, é uma candidatura de revolta. Eu posso, como muita gente já falou, né? Eu posso não ter um voto, mas a minha candidatura vai ser uma candidatura para mostrar para a população do Amazonas a vergonha que nós estamos passando. Na história do Brasil, nunca existiu um governador e um vice-governador largar o estado. Então, assim, na política não aceita nem covarde e nem traidor. A política não aceita isso. E nem o povo deveria aceitar. Entendeu? São dois covardes, um covarde e um traidor. Então, essa é a minha candidatura. 18 horas. Então, Karime Kennedson, ele hablou muito. Isso aí, ele hablou, hein? O empresário Cícero falou e explicou que é a candidatura de protesto, tá certo. Exato. Aí, além do Cícero, né, também se apresentou lá o Rocklane, que é do mesmo partido, se apresentou como vice dele. O Rocklane, inclusive, já disputou a prefeitura lá do município de Parintins, meu Deus, do Presidente Figueiredo. Ele é uma pessoa que já tentou a candidatura algumas vezes, mas nunca deu certo. E aí eles também estão se colocando à disposição aí para concorrer a esse mandato tampão, que deve durar aí em média de 8 meses, né? Vale a gente reforçar mais uma vez, as eleições indiretas para o governador do Amazonas acontecem no próximo dia 4 de maio. Que vai eleger quem vai ficar à frente do estado até janeiro do ano que vem. Exatamente. Vamos lá, Kenneth. Seguindo nessa pauta, o senador Plínio Valério, ele afirmou que o Partido Social da Social-Democracia Brasileira não autorizou a candidatura de William Bittar nessa eleição, né, para governo provisório aqui do estado do Amazonas. E que coisa, hein? E aí, como é que estamos nessa situação? Pois é, teoricamente não precisa da autorização de ninguém, né? Porque, de fato, os critérios, eles são únicos. Tem que ser acima de 18 anos, tem que estar afiliado a um partido e tem que cumprir todas as exigências documentais. Ou seja, não é necessário o aval de ninguém. Só que, é claro, dentro de um partido existe uma hierarquia e cada um dos seus integrantes só toma qualquer postura se o cacique político autorizar. E no caso, o cacique do William é o Plínio Valério, ele que é o presidente do PSD do Amazonas. Então, ele de fato afirmou para a imprensa que em nenhum momento houve uma tentativa de conversar com o Plínio Valério. O Plínio, ele foi muito direto, afirmando que Bittar não conversou com a direção do PSD e que também, se ele quiser seguir nessa disputa, deve fazer como cidadão comum e não em nome da legenda. Só que isso daí não é possível, porque é necessário você estar filiado a um partido político. O senador também reforçou que o partido, ele não pretende lançar candidatura nessa eleição, ou seja, para esse mandato temporário. Talvez possa haver qualquer tipo de alguma organização, algum tipo de aliança política que não esteja sendo falado nesse momento, esteja acontecendo nos bastidores da política, mas é claro que para esse momento muitas articulações estão sendo feitas nos bastidores. Muita gente que até chegava a ser cogitada não está mais sendo cogitada porque houve uma certa articulação política. Então, basicamente é isso que Plínio Valério deixa questão de mostrar para todo mundo, não apenas para o William, mas também para os outros políticos, porque a gente está falando que são os próprios deputados estaduais que vão definir quem vai ser o próximo governador do estado até janeiro de 2027. Então, para isso, ele fez essa declaração que também chega a ser polêmica, né? Ele já chegou até a declarar, Karime, né, que o favoritismo do governador interino, do Roberto Cidade. Você está falando do Plínio Valério. O senador Plínio Valério, inclusive, fez uma conversa, ele participou de um podcast do portal Amazonas 1,
eleição. E aí ele foi questionado, né, sobre a falta de representatividade do partido. Até então o William ainda não tinha, né, se apresentado como candidato do PSD. E aí ele disse que achava que realmente quem colocasse o nome ali não levaria, porque o Cidade teria realmente um verdadeiro favoritismo dentro da Alian. A gente já até falou aqui no programa, né, Kennedson, que dos 24 deputados, ele já conta ali pelo menos com 18 votos, né? Então, é meio que... sem dúvida, é óbvio. Tendo em vista as críticas ao longo da semana, ontem a gente falou sobre o Zé Ricardo criticando a postura de que a população nessa eleição não tem condição nenhuma de poder interferir, a população não tem condição de exercer o direito dela básico, que é o direito ao voto. É a população que define quem serão os nossos representantes. E nesse caso não vai acontecer. Então, quando os partidos, eles não nomeiam pelo menos um representante, nem que seja assim, não, vamos colocar aqui pra ver o que vai acontecer. Para a população se sentir representada. Claro. Né? E aí a pessoa fala, vai ser o Roberto Cidade o preferido. Tudo bem, é o preferido, mas temos que ter opções. Mas tem jogo, não, sem dúvida. Parece que aí deixou assim mais desrespeitosa. Sim, pra mim como cidadão, né? Falando como cidadão, aqui não é como jornalista, mas como cidadão é um desrespeito. Porque parece assim, então tá tudo pronto. Então pra que vai ter eleição se todo mundo já sabe que vai ser? Realmente foi meio complicado, foi meio desrespeitoso com o próprio jogo político, com a forma que gente. É lei e o jogo é esse, vamos lá. E agora, nós aqui, cidadão, a gente tem que acreditar em quem a gente votou e colocou lá. E aí? Não é? Não fomos nós, não foram eleitos, não são representantes do povo, são eles que vão escolher esse governo interino. Então, o eleitor, o cidadão tem que confiar no voto que deu, né? E vamos lá. E cobrar o seu político. Sem dúvida, e cobrar quem colocou. Como as eleições vão ser abertas, a gente vai poder cobrar quem é que vai votar em quem, né? Boa, a gente traz a lista aqui, Kennedson. Vamos lá. Nathalie, o pré-candidato ao governo, Davi Almeida, participou de um evento com pré-candidatos a deputado estadual do Partido Democrático Trabalhista, ao lado de lideranças políticas. Que leitura a gente pode fazer desse encontro? Traz pra gente. Menina, ele tá trabalhando, viu? Depois que esse homem renunciou, outra coisa não, mas cumprir a agenda de pré-candidato, o homem tá cumprindo, viu? Ele tem viajado, Karime, por vários municípios do interior do Amazonas. Esse foi o principal motivo, né? Ele precisava que as pessoas conhecessem quem era o prefeito que administrava a cidade de Manaus. E aí agora ele realmente está tentando ampliar, a gente pode dizer assim, porque afinal de contas política ninguém faz sozinho. E a gente está em ano de eleição e ele precisa realmente expandir essa popularidade que ele tem, além do Avante. Por isso que na noite dessa quarta-feira, o Davi Almeida foi até a apresentação ali dos pré-candidatos do PDT e disse, vocês vão caminhar comigo, eu sou o pré-candidato do Avante e quem tá com o Avante é PDT e somos todos um só, entendeu? Então assim, ele realmente fez questão de interagir ali com todo mundo, mostrar realmente toda a estratégia de ampliação de alianças, ele tá buscando ali fortalecer a sua chapa, né? E assim, o que a gente vem notando nos últimos dias, a gente até teve essa conversa nos bastidores, que o candidato que aparecia como favorito, a gente não tem visto mais tantas articulações assim, né? Eu tô falando aí do senador Omar Aziz. Quando foi lançado o movimento Amazonas Forte de novo, ele tinha o apoio de todo mundo. Foi com muita força, né? Ano passado e, nossa, era o favorito. Foi em maio de 2025. Aquela condição, todo mundo estava unido, né? Sim. E hoje a gente não vê mais, a gente não tem visto mais essa movimentação de pré-candidato tão ativa assim, né? E aí, enquanto isso, o Davi tá ali caminhando para fazer o dele. Exatamente isso. Até a gente divulgou ainda há pouco no @18horas-news a respeito também sobre a escolha do vice, gente. Porque por mais que ele não tenha o nome mais forte da chapa, ainda assim pode definir o resultado das eleições. Isso daí a gente tá falando de outubro. Porque a gente tá falando do governo. Mas de outubro para o governo do estado, que vai passar os próximos 4 anos, aí o nome de vice já começa a ser um nome muito importante. Gente, vice ganha a eleição. Já passou do tempo que um grande
grande político vencia sozinho uma eleição. Não adianta. O vice tem que somar, tem que ser um nome de peso, de verdade. Não pode brincar com o vice. Não pode pegar um vice por uma aliança política, pega um nome que não existe, uma figura completamente apagada no cenário político e achar que vai vencer só porque o principal candidato, o candidato a governador, tem um nome forte. Não adianta, gente. O vice ajuda a ganhar ou a perder a eleição. Então, talvez seja por isso, Kenneth, que parece que está tendo uma demora, né, de apontar esse vice, não é? A gente tem a Omar Aziz, aparentemente parece que é a Alessandra Campelo, né? Ela mudou de partido, saiu do União Brasil, foi lá pro partido do senador Omar Aziz. No caso de Davi Almeida, isso eu trago no vídeo, tá? Não vou contar tudo aqui não, para que as pessoas assistam lá no conta assim pra gente. Davi Almeida, ele tinha possivelmente ali Shadia Frache, uma mulher que estava à frente da Secretaria Municipal de Saúde, uma pessoa muito forte, tinha uma atuação muito grande política e também na área da saúde. No entanto, os próprios membros do Avante já desconsideraram o nome de Shadia nesse momento. Nada foi cravado ainda em relação a Davi Almeida. Já a professora Maria do Carmo, temos ali do lado do ombro dela ali Sargento Salazar e também Capitão Carpê. Capitão Carpê já demonstrou que se o nome dele for colocado em jogo, ele está pronto para que isso daí venha a acontecer. Ele coloca o nome dele à disposição. Sargento Salazar não. Sargento Salazar permanece neutro. Está ali dando apoio em todas essas campanhas, carreatas que acontecem no interior do estado do Amazonas. Maria do Carmo faz um movimento diferente dos outros candidatos. Davi Almeida tem ido muito para a população e Maria do Carmo também. Já o senador Omar Aziz já tem mais com articulações políticas, né? Então eles têm mostrado isso. E em relação a Maria do Carmo, surgiu também um novo nome, mais um outro empresário que vai concorrer também a essa vaga para vice. Mais detalhe lá no @18horas News, não vou falar tudo não. Vai lá no @18horas News e comenta, gente. Você concorda com o vice? Qual nome você sugeriria para ser vice aqui do estado do Amazonas? E segue Qual seria? a gente tá chegando nos 100 mil seguidores, ajuda nós. Segue a gente, comenta, participa lá nessa postagem a respeito dos vices, a respeito desse panorama, um comentário, uma análise a respeito disso. Vai lá e comenta o que você acha a respeito do vice. Vamos seguir, Kenneth, porque já para a presidência da República, a gente pode ter o nome do Ciro Gomes como candidato. Pois é, o presidente nacional do partido, né, o deputado Aécio Neves, ele convidou o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, para poder ser candidato à presidência. Isso daí foi tão surpreendente que até o Ciro ficou meio apreensivo. Não sabia disso aí. Foi tá pego de surpresa. Agora, então, ainda vou ter que falar com a imprensa. Vou colocar agora aí no ar o que o Ciro Gomes falou depois desse lançamento aí à presidência de Aécio Neves. Né? Vamos ouvir. E nós concordamos que uma decisão dessa natureza tem que ser amadurecida. Um tempo para amadurecer junto ao povo do Ceará, porque todo mundo sabe que eu venho construindo uma alternativa de candidatura a governador do estado. E eu, de qualquer forma, também ponderei o tamanho do problema brasileiro que exige uma ruptura. Ele já vem fazendo comentários ao longo de muitos anos, né? Já participou de outras eleições e agora o Aécio Neves, ele quer essa participação do partido nessa parte da cúpula, né, da presidência da República. Então ele quer que o partido ele esteja nesse centro das discussões políticas e principalmente da presidência. Ciro Gomes, ele tem esse perfil mais crítico, agora tem adotado uma postura um pouco mais moderada, centro-direita, tem ali conversado com o PL, quase foi candidato pelo PL, então muita coisa está rolando e Ciro Gomes vai aproveitar a onda, né? Tá certo, errado não tá, e chega aí mais um nome pra gente escolher e analisar para a eleição desse ano. Não bateu o martelo não, tá? Não, ele bateu o martelo ainda não. Ele ainda não concordou, ele falou que vai analisar e que ele estava trabalhando para o governo, para governador, né? Então vamos aguardar para ver se realmente ele é um outro nome para que a gente analise para a presidência da República desse ano. Muito obrigada pelas informações de política, Nactali Moraes e Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui nas 18 horas o governo federal libera quase 2 milhões de reais para as cidades de Carauari e Itamaraty enfrentarem a cheia no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, antes de você falar a respeito do trânsito aqui em Manaus, fala do seguinte: eu sei que saiu um levantamento do Procon sobre a variação do preço da gasolina no mês de março, altíssimo que a gente paga aqui em Manaus, né? A variação foi de 32 centavos. Conta mais, André, boa noite. É isso mesmo. Muito boa noite para você, Karine, Kennedy, a todos que nos acompanham mais uma vez. O levantamento ele foi divulgado pela Procon Manaus e a gasolina comum e aditivada estão sendo vendidas entre R$ 7,27 e R$ 7,50. Diferença de 32 centavos, isso por litro. E o dado que chama a atenção, que subiu 28 centavos em relação ao mês passado. O diesel também segue em alta, tanto eles variam, né, entre R$ 7,29 centavos e 59 centavos. Sobre esse cenário, o assessor jurídico do Procon Manaus, Matheus Avelino. Vamos ouvir então. A pesquisa demonstra uma variação de preço em todos os combustíveis analisados. A gasolina, o menor preço encontra-se a R$ 7,27 e o maior a R$ 7,59, o que representa uma variação de até 32 centavos por litro. Em comparação com o mês de março, houve um aumento de 28 centavos no litro da gasolina. O diesel encontra-se o menor preço a R$ 7,29 e o maior a R$ 7,59, o que representa uma variação de até 30 centavos por litro. Em relação ao mês de março, houve um aumento de 80 centavos. Já o etanol, na contramão, apresentou uma diminuição no preço final, aonde em março encontrava-se a R$ 5,47 e neste mês de abril encontra-se a R$ 5,28, o que representa uma diminuição de 19 centavos no litro do etanol. 18 horas. Muito bem, olha, a orientação para o consumidor é pesquisar antes de abastecer, né? Porque a diferença de preço entre os postos ainda é significativo aqui na capital amazonense. Olha só, Karine, Kennedy, ouvintes, chove em alguns pontos aqui da capital amazonense, né? A gente acaba tendo que enfrentar trânsito complicado, além da internet também um pouco ruim, mas a gente teve hoje algumas ocorrências. Aqui mais cedo, uma carreta tombou ali nas proximidades do atacadão da Avenida Altaz Mirim, comprometendo o trânsito. Assim também como na Avenida Lourenço da Silva Braga, próximo ali ao atacadão, nas proximidades do Educandos, com um acidente de moto que também comprometeu o trânsito, além de nesse momento ter um trânsito quilométrico na Avenida André Araújo. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que tá a previsão do tempo com Vanessa Lima. Vanessa, o André já adiantou que tá chovendo hoje e amanhã, como é que vai ser? Olha, vai ser chuvoso também. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje Manaus teve um dia abafado, bastante umidade e chuvas isoladas. A previsão para a noite de hoje aponta céu fechado, com 65% de chance de precipitação, com chuva forte, trovoadas e rajadas de vento, hein? Fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de abril, sexta-feira, segundo o Clima Tempo. A sexta vai começar debaixo de chuva pesada, é isso mesmo. E a previsão é que o céu fique fechado praticamente o dia inteiro. À tarde promete aquele calor abafado, típico da região, mas sem trégua para as pancadas de chuva. E à noite, a chuva continua, só que mais leve, trazendo um clima mais calmo depois de uma sexta-feira chuvosa. O resumo do termômetro. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 97%. Vanessa segue aqui com a gente para falar sobre a cheia aqui no estado do Amazonas. 15 municípios estão em situação de emergência. Agora o governo federal liberou 1,7 milhão de reais para as cidades de Carauari e Itamaraty, como proposta aí para ajudar a enfrentar esse período, não é? Foi isso mesmo,
Karime, o governo federal liberou 1,7 milhão em ajuda para Carauari e Itamaraty, que são os municípios que estão sendo mais afetados por essa cheia. E Carauari vai receber 1,08 milhão e Itamaraty 754 mil. Esse recurso, ele vem direto do Ministério do Desenvolvimento Regional e já foi autorizado oficialmente no Diário Oficial com transferência imediata para as prefeituras. E olha só, esse dinheiro, ele faz parte de um pacote do governo federal para ajudar cidades que estão passando por problemas causados por desastres naturais. Esses recursos vão direto para as prefeituras e são usados em ações emergenciais, como socorro às famílias, além de obras de recuperação em estradas, pontes e serviços essenciais que acabam sendo danificados quando os rios sobem. Mas olha só, tem uma regra. Depois de receber o dinheiro, cada prefeitura tem até 30 dias para mostrar como usou esse recurso, ou seja, precisa prestar as contas direitinho. E agora vamos aos números oficiais dessa cheia. Já são 15 municípios em emergência, como Atalaia do Norte, Tabatinga e Boca do Acre. Além disso, 4 municípios estão em alerta, que são Amaturá, Envira, Pauini, São Paulo e São Paulo de Olivença. E outros 31 estão em atenção, ou seja, quase todo o estado está de olho no rio. E ao todo, já são 133 mil pessoas atingidas por essa cheia. E olha só, a Defesa Civil só nesse ano já enviou 120 kits de purificadores de água para 20 municípios. E além disso, reuniões estão sendo feitas entre os governos para alinhar estratégias, com a indústria, o comércio e os serviços para enfrentar esses impactos sociais e econômicos da cheia. E claro, o monitoramento não para. A Defesa Civil acompanha os níveis dos rios o ano inteiro e o Comitê Permanente segue atuando para reduzir esses danos. Então, a situação é séria, mas existe uma grande mobilização para apoiar a população e tentar diminuir esses impactos dessa cheia, Karime. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. E agora, gente, nós vamos atualizar o caso do policial aposentado preso por ameaçar degolar a ex-companheira dele e jogar a bola com a cabeça dela. Caso inacreditável, gente. Você lembra desse caso, né? É terrível. Ele, sendo gravado, filmado pela ex-companheira, ele não teve maior problema. Cara de pau. Falou isso tudo. Pois é, agora foi revelado uma triste realidade. A vítima já sofreu quase 10 anos de violência doméstica, gente. Ela contou para a polícia que sofria agressões, humilhação e ainda vivia em silêncio por vergonha. Triste realidade, infelizmente, de muitas mulheres ainda no Brasil. E mesmo com medida protetiva, a vítima continuava sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. O repórter André Meirelles tem uns detalhes sobre esse depoimento e também orientações de especialistas para quem tiver nessa situação, numa situação parecida dessa vítima. Vamos acompanhar. Boa noite, André Meirelles. Muito boa noite. Olha só, a ex-esposa, que não quis se identificar, contou que viveu anos de agressões físicas, humilhações e controle psicológico. Hoje, com 27 anos, ela diz que conheceu o agressor ainda muito nova. Logo, os dois foram morar juntos e em pouco tempo começaram as agressões. A primeira violência, segundo ela, aconteceu por um motivo simples: não ter avisado que iria comer na rua. Desde então, a violência virou rotina. A vítima disse que chegou a se acostumar com as agressões e perdeu as contas de quantas vezes foi atacada. A delegada Débora Mafra, que comandou por uma década a delegacia especializada em crimes contra a mulher, disse ao 18 horas que a mulher demora, muitas das vezes, a identificar crimes parecidos como esse, porque acaba ficando dependente do parceiro por pensar que ele pode mudar por aqueles momentos em que ele se mostra bom para ela. Mas só que se a situação for recorrente e estiver prejudicando a vítima, é preciso reconhecer, identificar ali a situação e ver que aquilo não é normal. Então a vítima, ela não pode aceitar esse tipo de violência e os abusos, até mesmo se forem relações homoafetivas, ali entre mulheres, tem que ser identificada, como explica a delegada Débora Mafra. Você não tem que aceitar a violência de forma alguma.
interessante que esse mesmo tipo de violência que acontece em casais heterossexuais acontece também no relacionamento homoafetivo entre duas mulheres também. Então, se uma das mulheres se identifica como vítima, ela também deve urgente denunciar. Então, depois de identificar os crimes, a delegada Débora Mafra, ela orienta que é preciso denunciar. Essa denúncia ela precisa ser feita para que haja uma proteção ali para a vítima e também para tirar os criminosos do meio da sociedade. A partir do momento que ela se identifica como vítima, o primeiro passo a dar é denunciar. O melhor é ir na delegacia da mulher. Se no local que ela mora não há delegacia da mulher, qualquer delegacia faz o procedimento da Lei Maria da Penha. E também pode ser utilizado o número 180, que é o Disque Denúncia Nacional. A própria vítima também pode utilizar, pedir medidas protetivas e seguir em frente com toda a rede de apoio à mulher, ajudando ela com casa-abrigo, ensino profissionalizante, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, para fazer que essa vítima não retorne ao antigo relacionamento. É importante, é essencial denunciar crimes contra a mulher. E aqui no Amazonas pode ser feito aí pelo 180, 181. Se houver flagrante, pode acionar a Polícia Militar pelo 190. Também pode ser feita denúncia aí na Delegacia Virtual da Mulher, que é o dvm.policiacivil.am.gov.br. O atendimento presencial ocorre nas delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Também tem um WhatsApp para fazer denúncia. Aqui em Manaus é com DDD 92 985450808. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Vamos agora de esporte aqui no 18 horas, porque o Amazonas FC conseguiu uma vitória fundamental na noite desta quarta-feira lá no estádio Carlos Amit, aqui em Manaus, gente. Venceu por 2-1 Porto Velho e segue vivo na disputa para uma vaga na segunda fase da Copa Norte. E mesmo com a vitória, gente, a situação ainda exige um esforço final importante, porque na última rodada o Amazonas precisa vencer o Monte Roraima e ainda torcer por uma derrota do Porto Velho diante do Águia de Marabá, além de tirar a diferença no saldo de gol. Ou seja, Karime, a classificação ainda depende de uma combinação de resultados, mas o torcedor com certeza segue na esperança de ver a onça avançando na competição. Vamos torcer, gente. Quem também representou muito bem o futebol amazonense foi o Nacional, que conquistou uma grande vitória fora de casa. O time foi até Boa Vista e venceu o Gás por 3-0 no estádio Canarinho, tá? Numa atuação segura e eficiente da equipe. Nacional voltando pra elite, né? Pois é, gente. Agora com o clima ele muda bastante na Karime Leão, porque, olha só, a gente vai até a Europa para mudar um pouquinho dessa questão, pra gente falar agora da Liga dos Campeões. Depois da eliminação da Liga dos Campeões, com a desvantagem considerável na La Liga, o presidente Florentino Pérez, ele teria ido pessoalmente ao vestiário para cobrar uma postura diferente dos jogadores. O que ele disse, hein? Dos jogadores lá do Real Madrid, gente. Exatamente. O negócio tá sério lá, viu? Segundo a imprensa espanhola, a cobrança aconteceu logo depois da partida contra o Bayern de Munique, mostrando que a pressão por resultados é grande. E para fechar, tem jogão hoje pela Libertadores com expectativa de casa cheia e muita emoção. O Flamengo entra em campo contra o Independente de Medellín às 9 da noite, lá no estádio Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. O Mengão joga em casa, né, gente? Vive um grande momento na temporada com 3 vitórias consecutivas e chega confiante depois de uma boa estreia fora de casa. 18 horas. Manaus agora 18 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma notícia que deve preocupar a sociedade amazonense. O Instituto Sou da Paz informou que a Polícia do Amazonas está entre as que ainda não têm normas para seus agentes usarem as redes sociais. E chamou a atenção para a possibilidade de abusos de uso de recursos públicos, ou seja, da própria polícia para a promoção pessoal de agentes. Além da promoção pessoal, a promoção política e eleitoral, prejudicando a igualdade
igualdade de oportunidades com outros candidatos civis. Multiplicaram-se as contas de policiais e influenciadores, que produzem vídeos, relatos e comentários sobre o cotidiano policial, muitas vezes utilizando símbolos, uniformes e equipamentos da sua corporação. Além de que, em vários casos, as publicações exaltam a violência como um falso sinal de coragem e eficiência. Aparecem os falsos heróis que enganam a população e os eleitores, como se fossem super-heróis, mas que no final nada resolvem. São os que se apoiam na lógica das plataformas digitais que privilegiam o puro sensacionalismo. Por isso é essencial e urgente que a Polícia do Amazonas, instituição respeitada, tenha regras para evitar que a atuação de alguns de seus membros a desmoralizem. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karine Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no @18 horas news rumo aos 100 mil seguidores. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.